Que alegria ter você aqui com a gente no canal da MSBN em Bridgeport. Essa palavra é sobre família, sobre o Espírito Santo ser o centro da sua casa, da sua família. Se você conhece alguém que se beneficiaria de ouvir essa mensagem, que está precisando ouvir essa mensagem de Deus para ele, compartilhe essa mensagem agora mesmo. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, curta esse vídeo e fique com Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aí, Marinho, o pessoal aprovou, viu só? O pessoal aprovou, deu certo, glória a Deus! Aleluia! Então você já sabe, irmão, se prepare para a nossa viagem. Você que ainda tem dúvidas, pode vir falar comigo no final do culto. Será uma bênção. Você que por um acaso, não se inscreveu para estar lá com a gente, fala comigo ainda hoje no final do culto, que a gente vai dar um jeitinho de encaixar você também. Amém? 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 Gente, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, e a gente vai ler do 16 até o versículo 25. Uma leitura um pouco extensa, mas ela é bem simples, vai ser fácil da gente compreender e meditar nela. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Glória a Deus. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. 17, pode pôr para nós, Du. Ele vai chegar, vai dar certo. 17, isso. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, aí é com letra maiúscula que ele está falando sobre o Espírito Santo, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, falando sobre o Espírito Santo ainda, não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne, elas são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. 21. E inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto. E aí o apóstolo, ele é bem claro, bem enfático. Ele fala assim: como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, preste bastante atenção, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Preste bastante atenção, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne, ficou para trás com as suas paixões, com os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito Santo, andemos também pelo Espírito Santo. Senhor Deus, nós te agradecemos por sua palavra que não muda, não falha, não erra. Senhor, eu posso ter a minha interpretação da sua palavra, pessoa A, pessoa B pode ter a interpretação dela, mas fato é que ela não muda. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, opera em nós suas maravilhas, milagres, transforma, renova o nosso entendimento para que a gente possa praticar a sua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode colocar o 24 de novo para nós? O penúltimo que a gente leu. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Vamos falar isso juntos? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gente, a gente vive num tempo em que todo mundo quer ter controle de tudo. A gente quer controlar o tempo, nosso dinheiro, os filhos, o tempo, isso mesmo, os filhos, nosso futuro. E quanto mais a gente vai tentando segurar as rédeas, vamos colocar assim, as rédeas da nossa vida, mais a gente percebe que as coisas vão escapando das nossas mãos. Qualquer coisa eu troco aqui, se vocês precisarem.
escapando das nossas mãos. E a gente não tem real, absoluto controle sobre as coisas. A nossa casa, ela começa a perder a paz. O casamento perde aquela leveza que é da vivência, da convivência entre o casal. Os filhos, no 3, os filhos eles vão se distanciando, de repente é cada um no seu quarto, de repente a gente já não come mais junto, a gente já não celebra a vida em família junto. E aí vem alguma coisa que começa a pesar o nosso coração começa a se cansar daquela situação. E de repente, aquela situação se prolongando, ela começa a ficar normal. Então já é normal que a gente coma separado. É normal que a gente já não tenha paz. Quando a dúvida bate no nosso coração, a gente perde a paz por qualquer coisa. É normal o nosso casamento perder aquela leveza, aquela coisa gostosa que era de compartilhar a vida, de compartilhar os momentos entre dois. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez mude tudo em relação ao nosso pensamento sobre isso. E se o problema não for a nossa falta de controle, mas o excesso dele nas mãos erradas, nas minhas mãos, nas suas mãos? Talvez não está faltando tentativa de controlar as coisas, talvez a gente está tentando ter um ótimo casamento, criar bem os nossos filhos, cuidar bem do nosso cônjuge, mas talvez a gente está com excesso de controle nas mãos erradas, na minha e na sua. Deveria estar em outro lugar. Porque tem coisa que só funciona quando o Espírito Santo assume o controle. Não sou eu que estou falando, se fosse eu, estava tudo bem, né? Você podia viver a sua vida como quisesse, mas é a palavra de Deus dizendo, se você vive pelo Espírito, você vai ter capacidade de andar pelo Espírito. Coloca esse controle nas mãos do Espírito Santo. E às vezes a gente quer partilhar momentos com o Espírito Santo, só que nesse lugar, né? Nesse quadradinho aqui. Quando a gente sai por aquela porta, a gente trata ele como um visitante. Às vezes nem se lembra que ele está ali. Mas saiba que quando Jesus subiu ao céu e prometeu que ia nos trazer um consolador, ele estava falando, olha, eu estou te trazendo alguém para te consolar, para estar com você. Ele vai ser governante diário da sua mente, do seu coração, da sua casa. Quando a gente deixa o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida, as coisas mudam. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Eu poderia falar muitas palavras bonitas para você, de entregar profecias, gritar, chorar. A gente podia cantar mais meia hora aqui. Mas eu acredito que se a gente não colocar o nosso coração no lugar certo, não entregar o nosso coração para a pessoa certa, e aí de pessoa eu estou falando da pessoa do Espírito Santo, não deixar Ele assumir o controle, talvez não faça muito sentido a gente se reunir aqui todo domingo e não ter a nossa vida transformada, não ter a nossa vida mudada. Quando a gente deixa o Espírito Santo assumir o controle da nossa vida, do nosso coração, como eu falei, da nossa casa, a mente se acalma, o lar se alinha, o amor volta a ter voz. Talvez você é uma pessoa que enquanto você está num âmbito social, está todo mundo sorrindo, você até pega na mão do seu cônjuge, você passa a mão na cabeça dos filhos, mas passou daquela porta ali, a situação muda, porque é você que está no controle. Deixa o Espírito Santo assumir o controle. Diz para quem está do seu lado aí, deixa o Espírito Santo assumir o controle. Vamos abrir juntos a carta aos Romanos, no capítulo 8. Eu queria ler o versículo 6 com você. A gente já fez um estudo breve sobre essa carta aí, e eu queria meditar com você nesse versículo. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da nossa carne gera morte, mas a do Espírito Santo, vida e paz. Antes de Deus mudar a sua casa, mudar a sua família, fazer as coisas melhorarem, Deus começa mudando a sua mentalidade, a sua cabeça, a sua mente, porque uma mente confusa vai gerar uma casa confusa também. Mas uma mente guiada pelo Espírito Santo de Deus vai gerar um lar cheio do quê? De vida e paz.
Você já se pegou naquela situação que você entra numa discussão, talvez com seu cônjuge, com alguém da sua família, e vocês começam a discutir, e o negócio se exalta, e de repente um está com a voz mais alta que o outro e tudo mais, e você está discutindo tanto que você esquece o motivo pelo qual você começou a discutir. Já passou por essa situação? Você fala, gente, não sei nem por que eu estou brigando. Já passou por isso? Às vezes o problema não é nem o outro, mas a nossa mente que está cansada. Isso aqui, ó. Tem família que vive em guerra, tem gente que vive em guerra, mas a batalha está acontecendo aqui dentro. E a briga, a discussão é só um reflexo do que está acontecendo aqui dentro. Por isso o apóstolo Paulo diz, a mentalidade da carne gera morte. A mentalidade da carne, nessa tradução aqui, é morte. Mas quando o Espírito Santo governa a mente, vem vida, vem paz. Guarda isso, uma casa cheia do Espírito Santo de Deus é uma casa em que o silêncio não é mais constrangimento por ter brigado, não é mais guerra. O silêncio significa paz, significa descanso. Quando uma casa cheia do Espírito Santo está em silêncio, é porque está todo mundo bem. Que a gente possa trocar o motivo do nosso silêncio na nossa casa. Que a gente possa trocar o motivo do nosso silêncio na nossa família. Deus quer muito, Deus deseja muito mudar esse clima, o ambiente das nossas casas. E eu acredito que se a gente dá lugar para o Espírito Santo, tenho certeza disso, que Ele vai querer soprar sobre a nossa mente cansada e nos dar a paz, ensinar a nós a termos a verdadeira paz. E não vamos confundir isso com a ausência de problemas. Às vezes a gente acha que está em paz, é estar tranquilo. Se fosse a mesma coisa, não seriam duas palavras diferentes, né? Paz é uma coisa, tranquilidade é outra. Às vezes o tempo vai estar turbulento, o trabalho não vai estar tão legal, às vezes na sua casa alguma coisa vai estar fora do lugar, mas ter a paz de Deus, que a própria palavra diz que é uma paz que excede todo entendimento, não é ausência de problemas, mas é você saber que Deus está na direção, que o Espírito Santo está no controle de tudo. Quer ver a importância do Espírito Santo governando a nossa vida? Está lá na carta aos Efésios. Hoje é só carta, gente. Se você não gosta muito de carta, então você vai ter que aturar a gente um pouquinho. Efésios capítulo 5, isso, versículo 18, nós vamos ler até o 21. Olha só o que ele está falando à igreja em Éfeso. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. 19. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. 21. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O Espírito Santo, ele é restaurador desse amor ferido, que faz a gente querer não nos sujeitarmos uns aos outros. Eu estou bem, eu vou na igreja, mas eu não falo com fulano. Eu estou bem, eu cheguei no trabalho, mas eu não falo com Beltrano. Eu estou bem, eu estou em casa, mas como a gente está numa situação complicada, eu não vou falar hoje com meu cônjuge. Que Espírito Santo é esse que está te enchendo? Que ele só está presente na sua vida no domingo. Era para ser dia de festa, né, gente? Perdão, já voltamos. Mas o Espírito Santo, ele restaura esse amor que às vezes está ferido, ressentido. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo também é capaz de desendurecer, amolecer o coração que está endurecido. Você acredita que Deus pode ter o controle do seu coração? Tem um exemplo muito bom que eu gosto muito. Quando Moisés vai pedir ao faraó que deixasse o povo ir, a Bíblia vai dizer que o próprio Deus, você pode abrir a tua Bíblia aí, o próprio Deus permitiu que o coração do faraó se endurecesse. Quer dizer o quê? Que quando Deus quer, Ele também pode amolecer o coração endurecido. Você que está passando por uma situação com alguém, não precisa ser nem na sua casa, na sua família, mas alguém que você ama muito e você sabe que aquela pessoa está com o coração já cauterizado de tanta coisa que passou, você pode orar ao Senhor e em nome de Jesus, essa pessoa vai ter a vida transformada. Talvez ela não vai nem saber que o motivo é a sua oração, mas ela vai ter certeza que alguma coisa sobrenatural aconteceu e você vai poder glorificar o nome de Deus por isso. O Espírito Santo, ele apaga a lembrança de mágoa.
Ele te ajuda a lidar com esses problemas para que aconteça isso, você possa se sujeitar, que a gente possa estar em comunhão um com o outro. Ele vai ensinar o marido, a esposa, os filhos a falar a mesma língua em casa. Você já passou por uma situação que você fala com alguém, parece que a pessoa entendeu o teu português, mas não entendeu o que você quis dizer? Você fala de novo, não é possível. Eu falei para ele deixar ali, ele deixou lá. Fulano, deixa lá, deixa ali. E nada, parece que você está falando outro idioma. Já aconteceu isso com você? Já pensou que isso também pode ser espiritual? Você já pensou nisso? Tá aí. O Espírito Santo nos ajuda a falar a mesma língua dentro de casa também. Talvez o Espírito Santo te trouxe aqui hoje só para te dizer, para de tentar vencer essa discussão. A melhor maneira de você vencer uma discussão é na oração, de joelho, em comunhão com o Senhor. Quando o Espírito Santo, ele governa de verdade o seu coração, seus sentimentos, a sua mente, seus pensamentos, o amor ele volta a fluir, as coisas vão encaixando, voltando ao lugar, volta o riso, volta o abraço, volta a leveza, que eu falei, a tranquilidade no relacionamento. Quando o Espírito Santo está na gente, em nosso meio, quando a gente cultiva, quando a gente almeja ter sempre a presença do Espírito Santo em nós, não tem nada que derrube a nossa família. Não tem nada que derrube a nossa casa. Às vezes a gente confunde as coisas, né? Quer resolver aqui na força. Mas não, é se render, é se entregar, deixar que Deus esteja com o controle. A gente quer resolver a briga, falando mais alto, interrompendo, e a gente esquece que o segredo é quem ajoelha primeiro, não é quem fala mais alto. É quem pede perdão primeiro. Não é quem tem mais razão. Quando o Espírito Santo assume o controle da nossa vida, do nosso coração, o amor ele vai se tornar governo da casa. Por quê? Porque Deus é amor. Vamos abrir juntos Josué 24:15. Quando a gente deixa o Espírito Santo governar a nossa mente, como a gente falou, as coisas mudam. Quando Ele governa o nosso coração, nossos sentimentos, a paz reina. E quando o Espírito Santo governa a nossa casa, o céu começa a habitar nela. Olha só, vamos lá? Põe pra gente lá, Josué 24:15. Isso. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, isso é, se vocês não têm prazer em servir a Deus, escolham hoje então a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Tem muita gente que por conta das circunstâncias desiste de servir com excelência ao Senhor. Desiste de deixar o Espírito Santo governar a sua família, sua casa. Olha o que Josué está dizendo. Olha, se vocês quiserem desistir, está tudo bem para mim. Está tudo bem, faça o que vocês quiserem. Vocês querem servir aos outros deuses que seus pais serviram lá para trás do rio Eufrates? Tudo bem. Vai ter uma consequência para isso. Vocês querem servir aos deuses dos outros povos, dos amorreus nesse caso? Tudo bem. Querem adotar a cultura deles? Tudo bem. Dentro da minha casa, da minha porta para dentro, eu vou continuar servindo ao Senhor. Ele era muito certo no seu pensamento, muito certo em seu coração, e ele sabia que mesmo que as coisas não estivessem bem, a situação não estivesse favorável, eles não estivessem na terra que seria chamada de sua, mas eles não estavam na terra que era chamada de sua, ele sabia, eu e minha casa precisamos continuar servindo ao Senhor. Família nenhuma, gente, é perfeita. Casa nenhuma é perfeita. A gente é um projeto em construção. Minha esposa falou isso esses dias, eu guardei, né? As famílias, elas são um projeto em construção. Mas quando o Espírito Santo se torna o centro da nossa casa, o centro da nossa família, quando o nome de Jesus começa a se tornar razão para a gente estar unido, qualquer erro, qualquer tribulação, qualquer influência externa, como está nesse versículo aqui, tudo isso vira aprendizado, vira testemunho.
As lágrimas, as coisas que podem afligir o nosso coração, né? Vai virar semente diante do Senhor. Semente para restauração, para renovo. E muitas vezes, circunstâncias assim, pode acontecer até no meio do povo de Deus. Dúvida, né? Angústia. Era o que eles estavam vivendo aqui. Josué estava preocupado, ele falou: olha, vocês não têm mais prazer em adorar a Deus? Não agrada mais a vocês servir ao Senhor? Vocês não têm mais desejo de entregar para o Senhor o seu melhor? Está tudo bem, mas eu vou continuar. O inimigo muitas vezes vai tentar dividir o povo de Deus, muitas vezes vai tentar dividir o nosso lar, mas o Espírito Santo une. O diabo realmente, às vezes ele quer calar a nossa mesa no momento do almoço, no momento da janta. E isso também é espiritual. A mesa traz renovo. Você vê muita coisa na palavra de Deus acontecendo à mesa. Enquanto os discípulos comiam e Jesus ensinava, enquanto os apóstolos levavam a palavra, muitas coisas acontecem à mesa. Nesse lugar que a gente deveria considerar sagrado dentro da nossa casa. Pode não ser a mesa mais bonita, pode ser não ser daquela madeira que você gostaria que fosse a sua mesa, daquele material, uma mesona bonita, né? Que senta um desse lado, o outro senta lá do outro lado e fala: oi, bom dia. Não precisa ser essa mesa, mas tem que ser uma mesa consagrada ao Senhor, em que a gente sente para se reunir, para estar em comunhão. É muito triste a gente vê pessoas que têm tudo, talvez você conheça alguém assim, que aparentemente tem tudo, mas está com a família detonada. E você vê no fundo dos olhos daquela pessoa que ela trocaria tudo que ela tem para ter uma família restaurada. E às vezes você quer apresentar Jesus a ela, quer mostrar a importância de ter o Espírito Santo habitando no coração, e mesmo assim ela não consegue sair daquela situação. Ela não permite que o Senhor transforme o seu lar. E ela vai deixando o inimigo transformar o lar dela num campo de guerra, naquele negócio complicado, né? E vai ficando difícil, e de repente está todo mundo oprimido. Você já viu alguém assim que parece que vive debaixo de uma opressão que nunca acaba, que não tem fim? Espírito Santo de Deus, quando Ele controla um lar, quando você deixa Ele habitar nos corações daquela casa, quando você dá bom testemunho aos seus filhos, quando você consegue ensinar ao seu cônjuge, tanto o esposo, a esposa, quanto a esposa, o seu marido também, a ter uma vida de retidão diante do Senhor, o Espírito Santo vai transformando esse lar no altar de adoração. Vai transformando esse lar no altar de adoração. Uma família cheia do Espírito Santo não é a que nunca briga, não é a que nunca entra em discussão, mas é a que sabe colocar a sua mão daqui, sua mão, meu bem. No fim do dia, na cama, quando está difícil, constrangedor, você segura e fala: meu bem, vamos orar. Mesmo que você acabou de brigar, meu bem, vamos orar. Agora é a hora da gente, já solto mesmo, agora é a hora da gente orar. Sabe que isso é muito difícil? Parece que é muito simples, né? Mas talvez você não tenha feito isso essa semana com seu cônjuge. Talvez você não fez isso esse mês com quem você mora junto. Talvez você não fez isso esse ano. Que importância a gente tem dado ao nosso relacionamento? Que importância a gente tem dado à nossa família, aos nossos filhos? Você gostaria que Deus fosse o centro da sua família? O centro da sua história? Que tal a gente convidar o Espírito Santo para realmente habitar na gente e envolver esse ambiente que é a nossa família? Vamos ler juntos Atos 2:2. Você conhece essa passagem com certeza. Hoje é dia da gente entregar o controle a Deus. Deixar o Espírito Santo assumir o volante da nossa casa, da nossa mente, do nosso coração. Aleluia, Jesus visita os nossos lares. Atos 2:2, coloca lá pra gente, Du, se você puder. Atos, capítulo 2, versículo 2. Vou ler aqui na minha versão. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Esse mesmo Espírito Santo que encheu o cenáculo ali,
Ele quer encher a tua casa hoje. Ele quer encher você hoje. Mas para isso você precisa abrir mão do controle. A gente costuma dizer que Deus é muito educado, né? E realmente não é Deus que vai invadir a sua casa. É você que precisa entregar a chave do seu lar para Ele. Senhor, é teu. Senhor, até hoje o meu casamento teve meio assim, mas hoje o controle é teu, a chave é sua, Jesus. Até hoje a minha casa teve, não sei, a gente é bem crente na igreja, mas em casa está difícil. Senhor, a chave é sua, Deus. O controle é seu. Exige de nós um pouco de humildade para fazer isso? Exige. Exige um pouco de coragem para fazer isso? Exige. Mas preço nenhum se compara à glória que há de vir sobre nós, à santa esperança que nós temos na volta de Jesus e também aos resultados terrenos que uma vida rendida diante do Espírito Santo traz para nós. Tão fácil aqui na igreja, né? Mas em casa é tão difícil. Quando alguém fala alguma coisa que a gente não gosta e a gente coça o ouvido assim, e de repente a coceira passa para a boca e daí você já quer falar e já quer responder. Senhor, eu te entrego o volante, está aqui nas suas mãos. Senhor, eu te dei a chave. Faz em meu lugar, Deus. Assume o controle. Senhor, que seja menos de mim, seja mais o Senhor. Senhor, assume o controle. Dirige as minhas palavras. Vai ter momentos sim que a gente precisa falar, precisa sobrevir sobre os nossos com palavra de discernimento, com palavra de sabedoria, de autoridade. Mas Senhor, dirige as minhas palavras. Me ajuda a tomar as minhas decisões segundo a Tua vontade. Me ajuda a guiar os meus sentimentos seguindo o desejo do Teu coração. Você já fez essa oração para Deus? É muito simples, mas é muito difícil da gente praticar. Será que você já orou sobre isso essa semana? Que meu lar, que a minha casa seja o lugar onde o Teu Espírito tem prazer em habitar, tem liberdade para trabalhar. Irmão, quando o Espírito Santo ele assume o controle do nosso lar, da nossa casa, o inferno perde o poder. O mal perde a autoridade, não há praga nenhuma que se assente no seu lar e cause prejuízo a você. O lar volta a respirar o céu, a gente começa a falar a mesma língua, o Senhor começa a transformar. É tempo da gente acordar para essa verdade e convidar o Espírito Santo para viver realmente dentro da gente. A gente está começando a confundir as coisas, achando que o Espírito Santo é isso aqui, a fumacinha, é a luz, e apague, não sei o que, e glória a Deus, levanta a mão, entrega a profecia, fala em línguas. Uma vida alicerçada no Senhor, que tem Jesus como seu firme fundamento, ela é em santidade, fidelidade, anda em amor, em graça, em todo o tempo. Das quase 170 horas, só 2 a gente vai entregar ao Senhor? É só esse momentinho que a gente está aqui que vale? É isso que é ser cheio do Espírito Santo? Ah, não, aí eu não quero. O Espírito Santo ele quer andar do seu lado todos os dias, por consequência, com a sua família. Fica de pé. O culto foi um pouco extenso por ser diferente, mas eu quero que você convide ao Senhor para estar com controle sobre a sua vida. Convide o Espírito Santo a ter controle do seu coração, das suas decisões. Hoje é dia da gente entregar o nosso controle. Deixar quem realmente conhece o nosso amanhã, cuidar do nosso amanhã. Às vezes a gente tenta prever as coisas, coloca um monte de objetivos para nós sem saber se a gente vai acordar amanhã. Não é melhor a gente entregar na mão de quem sabe? Às vezes a gente quer comprar brigas que não eram para ser nossas, era para a gente descansar, e a gente está ali lutando com aquilo, e Deus queria que a gente estivesse lá na frente. Estivesse voando, estivesse conquistando, mas a gente está ali preso naquela briga, preso naquela discussão. Irmão, em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo assumir o controle da sua vida. Deixa Ele tomar conta do que é seu. Entregue o que é seu a Ele. Renda o que é seu aos pés de Jesus. Você que quer ter um lar bem alicerçado no Senhor Jesus,
ter Ele como seu firme fundamento. Você que quer que o Espírito Santo encha a sua casa, traga paz ao seu lar, continue restaurando e renovando você todas as manhãs. Eu queria te convidar, você está aqui na frente. A gente vai orar com você. Você acredita que há poder na oração da igreja do Senhor? Eu acredito. A gente quer orar junto.